Hoje a gente vai falar sobre como você vai fazer o seu paciente pedir para uma profilaxia antes de você chamar. O que você precisa entender é que o ruim, que é muito cultural, é o seu paciente só volta quando ele quer. Ele volta o dia que ele quer, ele volta o dia que tem problema, ele volta quando dá problema, ou o paciente gosta muito de você, ele te abraça e fala assim: tchau, doutor, tchau, doutora, até a próxima. O dia que eu tiver um problema, eu volto. Escuta, se você está falando, se você está ouvindo esse tipo de coisa, significa que você não consegue ensinar ou não está conseguindo colocar na cabeça do paciente a importância do valor da manutenção ou da prevenção. E ele está entendendo que dentista é um ser que só serve para consertar o dente. E a gente precisa mudar esse olhar. Ai, mas não tem como, porque as pessoas não querem saber de prevenção. Elas não querem saber de prevenção porque talvez elas não estejam entendendo muito bem. Portanto, se você está achando que chega de paciente turista, chega de paciente que só vem o dia que dá problema, só vem o dia que ele quer, a gente vai tomar algumas medidas. A primeira coisa, você precisa parar de dizer para o paciente que é importante prevenir, que ele tem que voltar de 6 em 6 meses, porque se não voltar, os dentes vão cair, vai apodrecer, vai dar cárie. Esta conversa disco furado, o paciente não escuta mais. Outra coisa, o paciente adulto não escuta conversa que não cola com a necessidade dele. Isso significa que no método periodiária nós trabalhamos com um conceito chamado andragogia, que é o princípio da aprendizagem em adultos. Adultos só aprendem conforme a necessidade imediata dele. Se ele não está precisando deste conhecimento agora, ele não vai aprender. Portanto, se você começar a explicar para ele que, olha, a gente vai começar a fazer um tratamento, e nesse tratamento é importante que você entenda que tem que fazer a prevenção. Ai, trata logo esse dente. E aí, doutor, quando é que vai ser para consertar? Que eu não estou afim. Enfim, você precisa emendar a história dele, a necessidade dele, com a história da prevenção. Como assim? Se o paciente tem uma queixa de cárie, tem duas doenças, né? Cárie e doença periodontal ou gengival. Duas doenças. Ou cárie, ou endo, ou doença gengival, o que quer que seja, você vai contar as histórias da difícil vida das bactérias bucais para que ele não tenha mais aquele problema. Um pouco antes de você passar o plano de tratamento, o orçamento para o tratamento da lesão cariosa. E você vai ainda dizer assim, que você vai ensinar um jeito para ele não ter isso. Tá vendo? Eu sei como prevenir isso. Então, repetindo a importância do método. Você vai pegar um gancho na necessidade do paciente. Se ele vem com cárie, com endo, com infiltração, com o que quer que seja, você vai pegar um gancho nisso e dizer que dá para não ter, e eu sei como não ter, e eu sei como você vai prevenir isso, e vai mostrar para ele que isso custa caro, isso estraga o dente, isso nunca é igual ao dente natural. E você vai cuidar. Se o paciente vir com uma necessidade periodontal, você vai dizer para ele, pegando um gancho nessa necessidade periodontal, de que você vai ensinar o paciente a não ter mais esses problemas periodontais. Aí você vai contar a história do matinho no matagal, da importância da manutenção preventiva, e já que ele está com um problema periodontal ou gengival, que ele não vai ter esse problema. Pronto, grudou. E aí você vai explicar a importância da prevenção. Aí você vai explicar por que ele tem isso. Tá entendendo? Você só vai conseguir plantar a sementinha da importância da prevenção, que é a profilaxia, se isso tiver um significado imediato para o adulto. É verdade ou não é que o adulto só aprende aquilo que precisa agora? Ou alguém está querendo fazer conta, alguém está querendo aprender imposto de renda quando não é época de imposto de renda?
Ou você quer aprender alguma coisa que talvez um dia você vai precisar. Não sei se um dia vai precisar. E hoje em dia, como a gente tem internet, tem YouTube, tem um monte de tutorial, eu não sei se a gente precisa armazenar tanto conhecimento. Por conta disso, você só precisa plantar bem essa semente da importância da manutenção quando ele chegar. Outra coisa que você tem que colocar, você tem que pegar um gancho naquilo que é a maior dor dele. Qual que é a maior dor? Qual que é a maior tristeza? Qual que é a coisa mais aversiva dele em relação ao dentista? Tem gente que tem medo de dentista. Tem gente que tem medo da dor. Tem gente que entende que cavidade bucal é um lugar muito sensível, muito delicado e a pessoa tem muito medo de mexer. Aí você vai pegar um gancho na dor e vai dizer. Aí você tem que anotar: paciente tem medo de dentista. Paciente, para você não ter mais problema no dente, para você não precisar sofrer no dentista, para ficar leve, para ficar agradável, para se fazer ficar suave. Claro que vai usar o método periodiária, mas vai ter que entender que ele vai ter que vir antes de ter o problema. Porque depois que tiver o problema, é complicado mesmo. É muito mais fácil prevenir do que tratar. Então, sempre pega um gancho no problema dele. Ai, mas o paciente não tem dinheiro. Se o paciente não tem dinheiro, você tem que pegar um gancho na falta de dinheiro do paciente. Porque não é verdade ou não é? Que é muito ético e honesto que, se o paciente deixar a coisa ficar mais complicada, vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro, vai ficar mais complicado, vai demorar mais, vai sofrer mais. Qual que é a dor dele? Qual que é a dificuldade dele? Então, você precisa deixar isso muito encadeadinho. E outra coisa, você só vai conseguir fazer isso se você reservar um tempo de conversa com o paciente, bem de olho no olho. Tem gente que consegue contar isso em 2 minutos, em 5 minutos, em 10 minutos. Não importa. Ai, mas não dá tempo de conversar, professora. Se não dá tempo de conversar, você não vai vender. E não reclame se você está sempre na mesma situação, se você não consegue pacientes diferenciados, se você não consegue que o paciente confie em você, porque você não conseguiu implementar a cultura de que é possível não ter problema, é possível não ter cárie, é possível não ter doença periodontal, é possível que a sua doença periodontal não tenha recidiva. Ou você planta essa ideia, ou não vai dar certo. Aí, você vai deixar isso bem conversadinho sobre a importância da manutenção preventiva e tudo mais. E tem uma outra coisa que você vai dizer para o paciente. Você vai dizer para o paciente quais os parâmetros de autoanálise que ele vai ter. Atenção, gente, que isso aqui é muito poderoso que vocês vão aprender agora. Você vai ensinar para o paciente a se automonitorar. A primeira coisa que você vai fazer é dizer para o paciente que eu vou ensinar você a se cuidar. Quais seriam os produtos de evidenciador de placa que o paciente pode usar em casa? Por quê? Se o paciente aprende a usar esses produtos em casa, ele vai aprender a valorizar a saúde bucal dele. Por quê? Porque você ensinou a cuidar. E como você ensinou a cuidar, isso é importante. Se você não ensinar a cuidar, isso não tem importância nenhuma, isso não vale de nada. Se você não ensinar o paciente a valorizar, ele continua sendo o paciente que não entendeu, que só vem o dia que tem problema, que é o paciente turista, que ele não está entendendo que ele precisa voltar para prevenir, para ficar mais fácil, mais barato, sem doer, sem ter perda óssea, sem ter dente mole, sem gastar demais, qual seja a dor do paciente. E se você não ensinar ele a valorizar, portanto, uma das coisas que você vai ensinar a valorizar é o evidenciador de placa. Pode ser o corante de bolo, pode ser em pastilha, e ele aprende o que ele precisa fazer para ele cuidar, e ele vai valorizar. E se você quiser mais valorização ainda, você vai colocar um pacotinho com uma fitinha, que vai ser um presentinho, que vai ser o evidenciador de placa. E assim, todo mundo vai gostar, porque você está deixando um presentinho para ele, que ele vai aprender a se cuidar. Gente, todo paciente gosta de ganhar um presente. E essa coisa da gente distribuir presentes para o paciente é você associar tudo que você está falando, fazendo para o paciente com coisas agradáveis. Gente, é
tudo que nós falamos nesta semana inteira. É transformar uma demanda desagradável que é ir para o dentista, porque dói, numa odontologia ou numa profilaxia ou numa periodontia confortável, sem dor. Como é que a gente faz para ser uma profilaxia sem dor? Paciente que dá um pulo na cadeira porque dói. Gente, calma, a gente evidencia a placa, a gente sabe exatamente onde a gente vai precisar fazer o polimento, onde a gente vai precisar fazer a instrumentação. Não precisa instrumentar a boca toda se dói. Vai ser agradável. Utilize produtos agradáveis. Protetor labial, o cheiro de chocolate é delicioso, tem de morango, tem de menta, tem cheiro de todo tipo, pasta profilática de iogurte de morango, escovas de Robson especiais, taças de borracha super extra hiper macias, pedra de Arkansas para polimento radicular, borrachinhas de polimento de superfície radicular, tudo isso para tornar a sessão do paciente muito agradável. Ultrassom super leve e agradável. Tudo isso vai ser agradável, o paciente vai lembrar que isto foi uma profilaxia super confortável, zero dor, que aquele dentista fez uma coisa muito legal e ele vai desejar voltar. O objetivo do periodiária é transformar a sessão de periodontia de uma demanda indesejável, tipo, odeio ir para o dentista, ai, tem que vir aqui, ai, doutor, adoro você, mas odeio o que você faz. Já ouvi tanto isso, agora eu só quero ouvir, eu adoro vir aqui, eu não abro mão de vir aqui, porque aqui é diferente, e aqui é mais confortável. Esse é o objetivo. Hoje, um dentista me comentou, ele me perguntou como seria, então, fazer como é o atendimento de pacientes de camadas mais diferenciadas. Porque ele tem um consultório, esse consultório fica bem num bairro, numa periferia de uma cidade grande, e que ele almejaria, talvez, aumentar o preço do seu tratamento e estar mais próximo do centro da cidade. E a minha resposta é assim, por que eu sei isso, tá? Porque quando eu saí da faculdade, que eu era professora, eu quis ter mais tempo para as crianças, eu contei isso aí nas minhas histórias do curso, e eu comecei a atender em todo canto. E ali, o meu consultório, que é onde é o meu posto central, é um consultório top, bonito, centro da cidade, super chique, mas eu atendi em todo canto, até para conseguir pagar as minhas contas. E ali eu consigo chegar em algumas conclusões. O paciente que ele está em classe A, é um paciente que ele quer um tratamento super mega diferenciado. Você precisa dar um combo de alguma coisa interessante para ele. Você precisa ter horários disponíveis. Você precisa ter espaço, tá? O paciente classe A, ele não quer ficar em uma sala de espera entupida de gente. Ele precisa ter espaço, ele precisa ter cafezinho, ele precisa ter um bolo, um biscoitinho, algum mimo. Ele precisa ter um monte de coisa. Um banheiro limpíssimo, uma clínica limpíssima. Isto custa. Se você não conseguir agregar valor à altura disso, corre o risco de talvez você ter prejuízo. O que eu quero dizer é que não existe isto é melhor do que aquilo. Porque existem modelos de negócio da odontologia e cada modelo de negócio precisa ser tratado individualmente. Esta é a liberdade que conseguir entender de gestão vai trazer. E se você está num consultório mais simples, o que acontece é que esse paciente de uma camada mais simples, ele está tão acostumado a ser calejado, a, entre aspas, levar tanta porrada da vida, tanta coisa, que ele é mal atendido, mal cuidado, mal tratado, que quando ele recebe um tratamento cuidadoso, atencioso, confortável, sem dor, com coisas cheirosas, gostosas, dentistas, isto tem um custo tão baixo que vale muito a pena. Isso vai ser o diferencial. Conta para mim se isso não faz o paciente voltar, né? Produto de higiene, ele faz parte da diferenciação de conseguir mostrar coisas diferentes. E eu vou dizer algo além sobre produtos de higiene, tá? Que o produto de higiene, ele pode trazer motivação para o paciente. Por exemplo, na Oralbox tem vários produtos de todo o planeta. Se você atende uma camada super top, 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 talvez esse paciente ele deseje algo diferenciado, algo a mais, que pode ser, por exemplo, a linha Be You
da Curaprox, que tem pastas de sabor de damasco com laranja, de gin tônica com não sei o que lá, de maçã verde, e são 6 sabores deliciosos. Talvez ele deseje uma experiência dessa. Talvez ele deseje uma escova elétrica diferenciada, como por exemplo da Oraljet, que tem a portinha que depois fecha e tem luz ultravioleta, que a gente tá distribuindo um para quem preenche. Talvez o paciente precise de alguma coisa que ele não vai encontrar em lugar nenhum, e isto ele vai receber de você, que é um dentista cheio de novidade. E qual é o paciente que não adora as novidades? Então, por exemplo, tem a pasta no Plaque Gel. Esta pasta no Plaque Gel, ela tem cloreto de cetilpiridínio com clorexidina na pasta. E eu provei essa pasta, eu particularmente gosto de sabores mais fortes para menta, não é tão mentolado, mas me dá a sensação de que realmente o poder antisséptico ele faz durar mais a escovação. A sensação de limpeza ela é mais duradoura, talvez pela substantividade da clorexidina. Isso é um excelente presente para pacientes diferenciados que talvez viajem, para dizer, olha, quando você for viajar, esta pasta prolonga a sensação de limpeza. Ah, mas mancha? Não mancha, não vi manchar, usei por um tempão, depois só parei de usar porque eu não gosto de pasta tão suave, gosto de pasta mais forte de menta, só por conta disso. Ah, e tem pastas, por exemplo, que não tem flúor, como por exemplo o Forever Gel Dental, ele é à base de própolis com aloe vera e menta natural, é deliciosa. Conseguir oferecer coisas diferentes para o paciente. Quem quer dizer assim, ó, gostaria que me ajudasse a montar um combo de produtos mais necessários? O que é mais necessário é escova e dentifrício. Escova e pasta, só. Qual escova? Qual pasta? Aí esses dias eu estava em discussão com meu marido para dizer assim, eu não sei se eu compro a escova convencional, não sei se eu compro a escova super top diferenciada. A resposta é até que ponto o paciente vai valorizar tanto essa coisa super diferenciada que eu dou? Até que ponto isso é tão relevante? Isso é um mimo a mais para o paciente. E tem uma outra coisa: aquilo que você passa a entregar e depois não entrega mais, vai ser percebido como uma diminuição, uma queda de padrão. Se você escolheu que você sempre vai dar aquele kit, você tem que entender que aquele kit vai ter que ser entregue para todos sempre, sempre. Então, isto tem que caber dentro dos custos. Isso tem que caber dentro daquilo que o seu paciente deseja. Às vezes o seu paciente é mais simples, um kit mais simples basta. Às vezes o seu paciente é daquele paciente que tem de tudo. Se ele já tem de tudo, talvez o fio dental que você vai dar de presente é aquele fio dental com xilitol e chá verde. Nas palavras do meu filho, fio dental que tem cheirinho e gostinho. Isto tem lá na Oral Box também, coisas diferentes. Vai ter na Oral Box também a linha Eviforme, que é a pasta de dente com evidenciador de placa. Ou seja, o que é que você vai dar? Aquilo que vai fazer tudo diferenciado. Aí, o que é que faz diferenciação? Que faz diferenciação? A conversa, toda conversa que amarra a importância da profilaxia no começo, a importância da manutenção e tudo isso dentro de uma conversa de vai melhorar, estou cuidando de você, eu quero o melhor para você e eu vou estar sempre mantendo. E também, como disse um outro aluno, ele fala assim que é muito interessante aquilo que eu ensino, porque periodontia é uma coisa que todo mundo fala que é importante, não tem um dentista que não acha que é importante, mas é uma área que ficou meio deixada de lado. Olha, é importante, é importante, é importante, mas você faz? Faz, dá uma limpezinha aí. Gente, limpezinha não, profilaxia apaixonante, periodontia apaixonante, dentro de níveis top, top, top. A melhor coisa que você vai entregar para o paciente, a profilaxia mais apaixonante da cidade é da doutora, é do doutor fulano, é a minha, é a sua. Esta é a proposta. E que já se sabe que hoje em dia, com o acesso aos bens de consumo, não tem o que você não possa comprar baratinho vindo da China, nas lojas de R$ 1,99, tudo está acessível. O paciente, para que você consiga fazer com que ele volte para a profilaxia antes de você chamar, você não vai chamar de 6 em 6 meses.
Você não vai mandar ele voltar ao término do tratamento. Você não vai deixar agendado o próximo retorno, porque ele não vai voltar. Ele não vai voltar se isso não fizer muito sentido na cabeça dele. Você precisa explicar para o paciente de um jeito que faz sentido para a cabeça dele, de que a doença cárie ou periodontal, ela pode ser recorrente. E como ela pode voltar, ele precisa vir antes de ter o problema. E você vai mostrar os parâmetros, você vai ensinar quais os parâmetros. Por exemplo, se comer muito doce, vai ter doença cárie. Risco de doença cárie. Se tomar cafezinho com açúcar, tem um risco de doença cárie. Não é para tomar cafezinho com açúcar. Se tiver sangramento quando passa o fio dental, tá tendo perda óssea. Mentira que não tá, tá até um pouquinho. Tem chance. Mas eu falo, gengiva não sangra. Gengiva pode usar interdental, pode usar fio dental, gengiva não sangra. A gente tem que conseguir fazer isso bem explicadinho de um jeito que faça sentido na cabeça dele, para ele entender que a melhor coisa do mundo é ele estar cuidando para não ter problema, para não ter dor. Outro ponto importante, explora a sensação tátil. Paciente, passa a língua no seu dente. Passa a língua no seu dente e ensina para ele. Passa a língua do lado de dentro dos dentes do fundo. Passa a língua do lado de dentro dos dentes da frente. Passa a língua do lado de fora dos dentes do fundo de cima. Agora. Aí ele passa a língua. Uau, doutora, que liso que ficou. Que liso que ficou. Só que você tem que deixar liso, né? Para conseguir entregar uma superfície dentária perfeitamente lisa, limpa, polida e agradável. E você vai dizer para o paciente, você vai voltar aqui para o consultório ou quando você passar essa escovinha que eu te ensinei e tiver sangramento, ou quando o seu dente estiver áspero. Porque se o dente estiver áspero, já é cabaninha, esconderijo para as bactérias entrarem, é cabaninha para elas ficarem ali, não dá para a gente conseguir limpar tão bem, tão limpo, ele vai começar a ter halitose. Ensina o paciente a sensação tátil de dentes lisos. Voltando ao que eu falei do evidenciador de placa, ensina o paciente a usar evidenciador de placa, porque quando ele sentir que os evidenciadores de placa deixaram o dente dele limpo, liso, aquilo vai fazer sentido. Eu preciso falar outro ponto sobre higiene interproximal, tá? Sim, sobre a dúvida se a escova interdental é indicada, porque a escova interdental espanta a gengiva. Gente, o que espanta a gengiva, o que causa perda de papila, o que causa perda de tecido interdental é inflamação gengival e trauma oclusal. A trauma oclusal não causa nada na gengiva. Perdão, causa inflamação gengival sim. Um trauma oclusal ou um trauma oclusal que pode ter até apertamento diurno, o paciente ficar com os dentes mordidos o tempo todo, apertamento noturno, e isto causa uma inflamação. Toda inflamação acaba causando a degranulação de neutrófilos, e isso acaba causando lise enzimática e tem perda de fibras colágenas sim, então vai ter. Portanto, não é a escova interdental que causa retração gengival. Não tem lugar nenhum falando disso. Inclusive, tem um artigo que é um consenso da Federação Europeia de Periodontologia, que, ou seja, eles juntam os maiores pesquisadores da Europa para dizer o que é mais importante da higiene interdental. Higiene interdental por quê? Porque teve até um outro artigo que um autor, ele criticou assim, fica todo mundo falando de escova de dente, escova, 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 tem que começar pela higiene interdental. Por quê? A cárie começa pela interdental, cárie em adulto, né? E a doença periodontal, doença gengival, doença periimplantar começa pelo espaço interproximal e ninguém está cuidando do espaço interproximal. Portanto, a higiene mais importante é do espaço interproximal. Ufa! Enfim, esse artigo de consenso começou dizendo que fio dental não é mais padrão ouro para a higiene interdental. Vou repetir antes que você desmaie de uma vez. Fio dental
não é padrão ouro para higiene interdental, não é o mais importante. O fio dental, ele é ideal para indivíduos que têm papilas interdentais íntegras. Quem tem papila interdental íntegra? Jovens e adultos jovens. Mas existe uma coisa que acontece para toda pessoa, todo indivíduo, e é natural, é uma retração gengival fisiológica. Ou seja, a gengiva do miolo entre os dentes, ela só preenche totalmente o espaço interdental nos indivíduos jovens e nos adultos jovens. Mas conforme você vai avançando na idade, a papila interdental vai encolher para todo mundo. E quem tiver doença periodontal ou periimplantar vai encolher mais ainda. E quem tiver interferência oclusal parafunção, que é a pandemia da parafunção também, vai encolher mais ainda. Portanto, quem não tiver papilas interproximais íntegras vai ter a segunda sugestão de higiene interproximal, que é o uso de escovas interdentais ou o que eles chamam de water flossers. Water flossers são os irrigadores. Professora, escova interdental pode limpar o espaço interdental? Escova interdental pode substituir o fio dental? Pode, está no artigo de consenso, mas a escova interdental não vai espantar a papila interdental? Não, o que causa contração é a placa bacteriana, tem que tirar a tal da placa, não é isso. E hoje em dia existem essas escovas interdentais finíssimas, finíssimas. E se você quer ser um dentista especial, especial, adorado do coração, você tem que ensinar a usar essas escovas interdentais, porque o paciente adora. É fazer a sensação, trazer aquele efeito, uau, ninguém me explicou isso antes. Uau, não sabia que tinha que limpar no meio dos implantes. Achei que uma vez que colocasse implante não ia dar problema nenhum, nunca mais. Então, ser um dentista que consiga oferecer sugestões é ótimo. Aí agora eu comecei a testar regularmente o uso de irrigador. Tô com irrigador aqui no meu banheiro e tô usando todo dia. Gente, é ótimo o tal do irrigador. A gente coloca, e a dica é, você vai colocar, e por isso que é bom cada dentista ter um para testar em si antes de você indicar. Isto não aumenta o sangramento gengival, isso não machuca. Para criança talvez machuque um pouco, tá? Mas não machuca. O que você vai fazer? Vai pegar o irrigador, vai colocar no espaço interproximal e ele liga, ele parece uma motoca. Ele tem a bombinha que fica jogando água. Pronto. E você fica com a boca fechada. Ensina o paciente. Encaixa no espaço interproximal, liga o aparelhinho, fecha a boca, fica com a boca em cima da pia para ficar babando água. Não é para deixar os dentes abertos, porque senão espirra e faz toda uma bagunça no banheiro. E o irrigador, ele sim pode substituir o fio dental também. Se quiser usar tudo junto, ótimo. E talvez alguém venha e fale assim, ai, mas como é que vai limpar o sulco dental? Que o conceito ecológico não exige que a gente precise fazer toda a perseguição da placa bacteriana. Quanto melhor o paciente conseguir fazer higiene, melhor ainda. Agora, quem vai dizer o quanto é suficiente ou não é suficiente é você, dentista. Somos nós, dentistas, que a gente vai dizer para o paciente até quando que é bom. Uma paciente mostrou resultados para mim. Ela é tabagista, tinha um abscesso recorrente e ela conseguiu não ter mais abscesso recorrente desde que ela comprou um irrigador. Aí eu comecei a estudar na literatura e descobri um monte de artigo falando bem sobre irrigador. Aí irriga com o quê? Irriga com um monte de coisa, mas pode irrigar só com água, que vai trazer resultado. O paciente tem uma lesão de furca, o paciente tem um aparelhinho chamado irrigador, que vai manter a sua furca em ordem. Ai, mas e se um dia reativar a doença periodontal? Estamos conversando sobre manutenção preventiva. Eu vou te tratar e eu vou te cuidar, paciente, para todo sempre. Me acompanha aí se ele vem. E aí, quando o paciente fica preocupado, começou a sangrar, ele liga, doutora, eu preciso que você veja o meu dente. E vem e aproveita, faz uma manutenção preventiva. É outro segredo. Lesão de fúrica, recessão, mobilidade, paciente, eu estou te cuidando. Em caso de qualquer mudança, vem aqui. A interdental usa uma vez ao dia, porque há anos li alguma coisa que a interdental em excesso causa desgastes nas regiões cervicais em forma de túnel. Horas. A escova interdental, ela vai fazer a higiene interproximal. E a pergunta que a gente faz seria assim:
Quanto de remoção de biofilme é necessário para manter a saúde? Precisa tirar tudo? Se a gente estivesse naquele paradigma antigo dos evangelizadores da placa, onde toda a placa bacteriana era compreendida como extremamente danosa e o nosso objetivo máximo era zerar a placa bacteriana, que foi o paradigma que eu aprendi periodontia há 20 anos, a gente deveria remover tudo 3 vezes ao dia. A pergunta que eu me faço é: será que a gente precisa remover, escovar os dentes e passar fio dental 3 vezes ao dia? Será que isso é plausível? Será que isso tem fundamento científico? Será que se eu não passar fio dental 3 vezes ao dia, eu vou voltar a ter doença? Qual é o princípio disso? Até que, no final da década de 80, o professor Sokransky trouxe o conceito dos grupos bacterianos. E existem grupos de bactérias mais patogênicas e grupos de bactérias menos patogênicas. Ou seja, a maior parte das bactérias bucais, elas vivem em simbiose e que elas são compatíveis com a saúde. Portanto, a gente não precisa perseguir placa bacteriana. Ufa! Que alívio! Não sei quem já estudou na época que a gente precisa ensinar o paciente a zerar a placa enquanto não ficasse tudo perfeitamente liso e branco e limpo, não estava bom. Era a odontologia do sofrimento, a periodontia do sofrimento. Tudo mudou. Visitei Oral Box, mas tem produto demais. Visitei Oral Box, mas tem produtos demais. Eu gostaria de ver as minhas indicações, que lá ia me facilitar muito. Então, Anaíde, escuta aqui os meus preferidos da Oral Box. Preferido, 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 melhor custo-benefício do planeta Oral Box é a Dentec, escovas interdentais Dentec. Você vai indicar para o paciente, existe um combo que você vai comprar, eles vendem em uma quantidade um pouco maior para você, dentista, ter no consultório. Então, por exemplo, o paciente ele tem espaços interdentais pequenos e ele precisava de um pacotinho de escova interdental. Aí, o pacotinho de escova interdental da mais fininha custa em torno de R$ 30. Aquilo você vai comprar com desconto. E mesmo que o paciente pague no cartão, pegue de nota fiscal, ainda parcela no cartão, vale a pena você comprar e deixar. E o paciente vai embora com o produto que precisa. Porque não tem nada mais triste do que você dar orientações e o paciente não seguir. É a mesma coisa que ele vai para o médico, fica na fila para ganhar a consulta, faz a consulta e depois não compra o remédio. Aí ele vem para o consultório, faz uma profilaxia linda, maravilhosa e nunca mais passa nada no interdental. Não muda em nada. Então, eu tenho todo o interesse que o paciente use esses produtos, porque isso prolonga o meu resultado. Se prolonga o meu resultado, eu sou uma dentista de sucesso, porque o que eu faço dá certo. Dá certo porque estamos dividindo a responsabilidade, eu e ele. E isso é combinadinho, bem, bem, bem combinadinho. É isso aí. E aí, o que eu gosto também, os irrigadores, tá? Qualquer um, todos os irrigadores lá são bons, tá? E esses daí, e a outra que eu gosto demais, 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 anota aí, porque eu quase não mostro, é chama Soft Peak da Gun, Gun, que é a marca, né? Que é um palitinho de dente recoberto de borracha. E no mesmo conceito tem o Easy Peak da TEP. Easy Peak, EASYPICK da TEP. Eu prometo que eu vou postar, ou alguém pede para mim no direct que amanhã eu posto, tá? A foto disso daí. Por que eu gosto disso? São palitinhos de dente com uma borrachinha na interdental. O que é legal disso? Paciente idoso não tem uma mira muito boa para passar interdental. Aí ele pega aquele araminho entorta e ele não acha mais. Esses conceitos que são palitinhos de dente de plástico com borrachinhas, eles não entortam quando passam na interdental. O único porém é que se o espaço interdental for grande, acaba não passando. Por fim, gente, é agregar valor através de tudo que a gente ensina. Fazer o paciente pedir uma profilaxia antes de seu período de chamada é como se a gente estivesse dando o prêmio
do melhor dentista do mundo, o prêmio do dentista que entendeu a filosofia periodiária. É conseguir transmitir para o paciente. É verdade que a gente não consegue transmitir isso para todos, é verdade que alguns pacientes já têm alguma consciência melhor, mas é verdade que a gente não pode ficar esperando que essa conscientização brote na cabeça. Ai, ninguém dá valor para a higiene bucal. Claro que não dá. Se o dentista não está ensinando isso, quem é que vai dar? A gente vai dizer para o paciente o que é o melhor, mas o que a gente vai dizer para o paciente é que a gente está supervisionando. Só tem saúde bucal se houver supervisão. E se houver supervisão, vai estar bom. O paciente, quando ele conseguir entender que é importante para ele, que é muito mais importante para ele voltar, e depois que o paciente volta algumas vezes na manutenção, onde você conseguiu fidelizar esse paciente, e ele começa a entender, nossa, esse negócio que a doutora está ensinando faz sentido mesmo, porque se eu volto de tempo em tempo, não tenho mais sangramento gengival, se eu volto de tempo em tempo, eu não tenho halitose, se eu volto de tempo em tempo, meu dente está limpo, se eu volto de tempo em tempo e passo aquela escovinha, eu não tenho cárie, eu só volto para polir meus dentes e manter isso tudo bem. É para manter o consultório numa vibe boa. Ele vem para você entregar uma coisa maravilhosa, cheia de sensações agradáveis, porque a gente está construindo esta base sensorial de cheiros bons, sensações boas, equipamentos suaves, ultrassons suaves, escovinhas que consigam deixar um polimento, um presentinho para o paciente. Gente, é tudo, tudo, tudo bom. O paciente precisa ter a segurança de entender quem vai devolver saúde bucal não é a pasta, não é o bochecho, não é a escova, é você. É você que vai dizer qual que é o melhor, né? Qualquer profissão, na verdade, precisa de atualização constante. E o que eu vou dizer aqui do periodiário é que a gente vai conseguir fazer uma atualização constante numa área extremamente lucrativa, que é a profilaxia, que a gente vai conseguir entregar muito valor, que ela é de baixa complexidade e um alto poder de envolvimento. A gente precisa voltar ao básico. O básico é conseguir manter aquilo que nenhuma tecnologia conseguiu substituir, que são os dentes naturais do paciente, a beleza do sorriso natural, a beleza da papila interdental de um paciente com periodonto íntegro. Difícil reconstruir papila, quase impossível. Tem papila cerâmica, que é bonita também, mas o dente cerâmico, por mais belo que ele seja, ele não vai ser tão igual ao dente natural. E mais, no periodiária é o único curso onde eu ensino gestão administrativa com a técnica. Hoje me perguntaram o que eu acho mais importante, porque alguém falou num curso de gestão que a técnica não é tão importante. Por exemplo, o bolo de cenoura da Dona Maria, a técnica para ela fazer o bolo em si é 15% do valor, que o mais importante é a embalagem, é o marketing, é o tudo. Gente, bolo é bolo, odontologia é serviço. Serviço tem uma característica chamada indissociabilidade do produto, do serviço prestado com o prestador. O prestador de serviço é você. Você está me acompanhando no periodiária, está dentro dessa proposta humanizada, amorosa, apaixonante, cuidadosa, atenciosa. E por tudo isso de muito valor, você merece ser remunerado, você merece ser valorizado. E que é possível você sair de empresas, convênios, contratos que te paguem uma mixórdia. Você merece ser bem remunerado. E é por isso que eu estou no periodiária para dizer que se você quiser dar um passo além, ter um método onde eu te ensino um passo a passo, seguro na sua mão, para que você consiga trilhar por esse caminho para ter resultados, é o curso periodiária. Grande abraço, até mais.